E se eu te dissesse que existem páginas perdidas da história sagrada? Páginas que foram deliberadamente escondidas de você? Histórias que revelariam segredos sobre anjos caídos, profecias esquecidas e verdades que mudaram o curso da humanidade para sempre. Esta noite, vamos descobrir juntos os livros proibidos da Bíblia. Aqueles textos misteriosos que a Igreja decidiu que você nunca deveria conhecer. Enquanto você se acomoda para uma noite tranquila, deixe sua mente vagar por essas narrativas ancestrais que foram sussurradas em segredo através dos séculos. Vou te guiar gentilmente através dessas revelações perdidas, como uma conversa íntima entre velhos amigos, permitindo que cada palavra acalme sua alma enquanto desperta sua curiosidade mais profunda. Você sentirá aquela sensação reconfortante de descobrir algo precioso que estava escondido, como encontrar um tesouro guardado especialmente para você. Se essa jornada noturna toca seu coração da mesma forma que toca o meu, deixe um like carinhoso. Isso ajuda outras almas inquietas como a nossa a encontrarem esse refúgio de paz e conhecimento antes de adormecerem. E se inscreva no canal, porque há muito mais mistérios sagrados esperando para embalar seus sonhos nas próximas noites. Imagine por um momento que você descobrisse uma biblioteca secreta, escondida por séculos nas profundezas de uma catedral antiga. Nela, encontraria livros que um dia fizeram parte das primeiras coleções bíblicas, mas que misteriosamente desapareceram das versões que conhecemos hoje. Esses são os livros apócrifos, textos sagrados que carregam o peso de verdades que alguém, em algum momento da história, decidiu que não deveríamos conhecer. A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto ou secreto, como se fossem sussurros divinos guardados apenas para poucos escolhidos. Mas por que esses segredos da Bíblia foram mantidos longe dos fiéis por tanto tempo? A história por trás desses livros banidos da Bíblia é mais intrigante do que qualquer thriller moderno. Durante os primeiros séculos do cristianismo, existiam dezenas de evangelhos, cartas e profecias circulando entre as comunidades cristãs primitivas. Alguns desses textos falavam sobre anjos que se apaixonaram por mulheres humanas. Outros revelavam conversas secretas entre Jesus e seus apóstolos que nunca chegaram aos evangelhos oficiais. Imagine Maria Madalena recebendo ensinamentos especiais, ou Paulo descrevendo visões detalhadas do paraíso e do inferno que fariam qualquer pessoa repensar completamente sua fé. Esses evangelhos apócrifos não eram considerados falsos na época. Eram simplesmente diferentes perspectivas da mesma verdade divina. O que realmente aconteceu foi uma espécie de seleção espiritual que moldou todo o cristianismo ocidental. Concílios de homens poderosos se reuniram em salas fechadas e decidiram quais livros permaneceriam e quais seriam esquecidos para sempre. Era como se estivessem editando a própria palavra de Deus, escolhendo quais verdades a humanidade estava pronta para ouvir e quais deveriam permanecer como mistérios da Bíblia. Alguns textos foram banidos por conterem revelações sobre a natureza divina de Jesus que contradiziam as doutrinas que estavam sendo estabelecidas. Outros porque revelavam práticas espirituais que poderiam dar poder demais aos fiéis comuns, diminuindo a autoridade da igreja nascente. Mas quem eram esses homens que tomaram decisões tão monumentais e que critérios realmente usaram para determinar o que a igreja esconde até hoje? Entre todos os textos ocultos da Bíblia, existe um que desperta mais curiosidade e arrepios do que qualquer outro: o livro de Enoque. Imagine descobrir que antes do grande dilúvio de Noé, a terra era habitada por seres gigantescos, filhos da união proibida entre anjos e mulheres humanas. Enoque, o homem que caminhou com Deus e foi levado aos céus sem conhecer a morte, deixou registrado em detalhes essa história que faria qualquer roteirista de Hollywood se inspirar por anos. Este livro apócrifo não apenas conta sobre anjos rebeldes que abandonaram suas posições celestiais por paixão carnal,
mas também revela os nomes desses anjos caídos e os conhecimentos proibidos que ensinaram à humanidade. É como se fosse um dossiê secreto sobre a primeira grande conspiração cósmica da história. O que torna o livro de Enoque ainda mais fascinante é que ele era amplamente aceito pelos primeiros cristãos e até mesmo citado no Novo Testamento. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, faz referência direta às profecias de Enoque em sua carta, tratando-as como escrituras sagradas. Durante séculos, comunidades cristãs da Etiópia preservaram este texto como parte oficial de sua Bíblia, enquanto o resto do mundo o considerava perdido para sempre. Imagine a sensação dos arqueólogos quando, em 1947, descobriram fragmentos do livro de Enoque entre os manuscritos do Mar Morto. Era como encontrar páginas perdidas de um diário divino que alguém tentou apagar da história. Esses achados confirmaram que o livro era muito mais antigo e respeitado do que os críticos imaginavam. A narrativa de Enoque sobre os Néfilins, os gigantes nascidos da união entre anjos e humanos, oferece uma explicação sobrenatural para mistérios arqueológicos que ainda intrigam cientistas. Ruínas megalíticas ao redor do mundo, esqueletos de proporções impossíveis encontrados em escavações, e lendas de gigantes presentes em praticamente todas as culturas antigas, suddenly fazem sentido quando lidas através das lentes deste livro banido da Bíblia. Enoque descreve como esses anjos caídos ensinaram à humanidade a arte da guerra, da metalurgia, da cosmética e até mesmo da feitiçaria, conhecimentos que aceleraram a corrupção humana e eventualmente provocaram um dilúvio como uma forma de reset divino. Mas, se essas revelações são verdadeiras, por que a Igreja decidiu escondê-las? E que outras verdades sobre nossa origem esses textos podem conter? Poucos sabem que existe um texto apócrifo que detalha uma viagem extraordinária do apóstolo Paulo pelos reinos celestiais e infernais, revelando segredos sobre a vida após a morte que nunca chegaram às escrituras oficiais. O Apocalipse de Paulo, também conhecido como Visio Pauli, narra em detalhes vívidos como o apóstolo foi levado por um anjo através dos diferentes níveis do paraíso e dos tormentos eternos. Imagine Paulo caminhando por jardins celestiais, onde cada flor emanava música divina, conversando com patriarcas e profetas, e depois sendo conduzido aos abismos mais profundos, onde presenciou punições específicas para cada tipo de pecado. Este livro proibido da Bíblia oferece uma geografia espiritual tão detalhada que influenciou a arte cristã por séculos, inspirando desde as pinturas de Hieronymus Bosch até os círculos infernais de Dante. O que torna este evangelho apócrifo particularmente intrigante é sua descrição minuciosa dos diferentes níveis de recompensas e punições na eternidade. Paulo relata como viu almas sendo torturadas por anjos implacáveis, cada punição perfeitamente adequada ao pecado cometido em vida, glutões forçados a engolir fogo líquido, mentirosos com línguas cortadas repetidamente e adúlteros suspensos pelos órgãos que usaram para pecar. Mas também descreve as glórias indescritíveis do paraíso, onde os justos vivem em cidades de ouro puro. Banqueteiam-se com os frutos da árvore da vida e recebem coroas, cuja luz supera 1000 sóis. Era como se Paulo tivesse trazido um mapa detalhado da eternidade, oferecendo esperança e advertência em igual medida para todos que lessem suas revelações. Durante a Idade Média, este texto era tão popular quanto os evangelhos canônicos, sendo copiado em dezenas de idiomas e inspirando incontáveis obras de arte e literatura. Monges medievais ilustravam seus manuscritos com as visões aterrorizantes e gloriosas descritas por Paulo, criando algumas das imagens mais marcantes da espiritualidade cristã. O texto chegou a influenciar a própria arquitetura das catedrais góticas, onde esculturas de demônios e anjos refletiam as descrições detalhadas do apóstolo sobre os habitantes dos mundos invisíveis. Mas se essas visões eram consideradas tão importantes pelos cristãos antigos,
Por que foram gradualmente removidas da tradição oficial e que outras revelações sobre nosso destino eterno podem estar escondidas nos mistérios da Bíblia que ainda não descobrimos? Nos primeiros séculos após Cristo, as comunidades cristãs viviam uma experiência espiritual muito mais rica e diversificada do que podemos imaginar hoje. Esses textos ocultos da Bíblia não eram curiosidades marginais. Eles formavam o coração pulsante da fé cristã primitiva, moldando doutrinas, rituais e a própria compreensão sobre quem Jesus realmente era. Imagine congregações onde o Evangelho de Tomé era lido com a mesma reverência que o de Mateus, onde as cartas de Paulo eram complementadas pelas revelações secretas que ele supostamente recebeu em suas visões místicas. Os primeiros cristãos tinham acesso a uma biblioteca espiritual muito mais vasta, onde cada livro apócrifo oferecia uma peça diferente do quebra-cabeças divino. Era como se a verdade fosse um diamante com múltiplas faces, e cada texto revelasse um novo brilho dessa gema sagrada. A teologia cristã primitiva foi profundamente moldada por conceitos que hoje consideramos heréticos ou não bíblicos, mas que na época eram aceitos naturalmente. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, apresentava uma visão da salvação baseada no conhecimento interior e na experiência mística direta com o divino, influenciando comunidades inteiras a buscar a iluminação através da contemplação e da gnose. O Pastor de Hermas, um dos livros banidos da Bíblia mais populares, oferecia uma segunda chance de arrependimento após o batismo, criando uma doutrina de misericórdia que contrastava com interpretações mais rigorosas da época. Esses textos não apenas complementavam os evangelhos canônicos, eles expandiam completamente o horizonte do que significava ser cristão, oferecendo caminhos espirituais alternativos que atraíam milhares de fiéis sedentos por uma conexão mais profunda com o sagrado. O que mais impressiona é como esses evangelhos apócrifos criavam uma rede teológica interconectada que explicava lacunas e mistérios deixados pelos textos que hoje consideramos ofíceis. Questões como o que Jesus fez durante sua infância eram respondidas pelos evangelhos da infância, que narravam milagres extraordinários realizados pelo menino Jesus, desde dar vida a pássaros de argila até ressuscitar pleimates mortos em acidentes. Os segredos da Bíblia incluíam também textos que explicavam a natureza exata da Trindade, o papel dos anjos na salvação humana e até mesmo profecias detalhadas sobre os últimos dias que iam muito além do Apocalipse de João. Cada comunidade cristã primitiva tinha sua própria combinação desses textos, criando uma diversidade teológica que só começou a ser padronizada séculos depois. Mas quando exatamente essa diversidade começou a ser vista como um problema, e quem teve o poder de decidir quais verdades deveriam sobreviver? A visão popular que temos hoje sobre o fim dos tempos foi moldada não apenas pelo Apocalipse de João, mas por uma rica tradição de textos apocalípticos que foram cuidadosamente removidos da Bíblia oficial. Esses livros proibidos da Bíblia ofereciam uma perspectiva muito mais detalhada e, muitas vezes, aterrorizante sobre o que aconteceria nos últimos dias da humanidade. O Apocalipse de Pedro, por exemplo, descreve com precisão cirúrgica os tormentos que aguardam diferentes tipos de pecadores, blasfemadores pendurados pela língua sobre fogo eterno, mulheres que seduziram homens casados mergulhadas em excremento fervente, e homossexuais sendo jogados de penhascos repetidamente por toda a eternidade. Era como se Pedro tivesse recebido uma visão em alta definição do inferno, oferecendo detalhes que fariam qualquer pessoa repensar completamente suas escolhas de vida. Esses textos ocultos da Bíblia também revelavam cronologias específicas para os eventos finais, nomeando sinais exatos que precederiam a segunda vinda de Cristo. O livro dos Jubileus, aceito por algumas das primeiras comunidades cristãs, oferecia um calendário profético baseado em ciclos de 49 anos, permitindo que os fiéis calculassem com precisão matemática
quando o mundo chegaria ao fim. Outros livros banidos da Bíblia descreviam batalhas cósmicas entre exércitos angelicais, a ressurreição de diferentes categorias de mortos em momentos específicos e até mesmo a transformação física que os justos experimentariam em seus corpos glorificados. Imagine ter acesso a um manual completo do Apocalipse, onde cada página revelava novos segredos sobre como seria viver na Nova Jerusalém ou quais seriam exatamente os poderes dos santos ressuscitados. O que torna esses evangelhos apócrifos ainda mais fascinantes é como eles influenciaram movimentos apocalípticos ao longo da história cristã. Seitas medievais usavam essas revelações perdidas para justificar suas profecias sobre datas específicas do fim do mundo, enquanto reformadores protestantes encontravam nesses textos evidências de que a Igreja Católica era a grande prostituta mencionada nas profecias. Ateus, teólogos especializados em escatologia, estudam esses manuscritos em busca de pistas sobre eventos futuros que podem ter sido deliberadamente omitidos das escrituras canônicas. Os mistérios da Bíblia incluem profecias sobre uma era de paz milenar muito diferente da apresentada no Apocalipse oficial, visões de múltiplos messias e até mesmo a possibilidade de que alguns humanos escapem completamente do julgamento final. Mas se essas revelações sobre nosso destino final eram tão importantes para os primeiros cristãos, quem teve a autoridade de decidir que não precisávamos conhecê-las? A decisão sobre quais textos sagrados fariam parte da Bíblia que conhecemos hoje não foi tomada por inspiração divina direta, mas sim por homens de carne e osso, reunidos em concílios que muitas vezes eram mais políticos do que espirituais. Imagine bispos poderosos sentados em grandes salões de mármore, debatendo intensamente se determinado evangelho deveria ser preservado ou banido para sempre, enquanto do lado de fora milhares de fiéis aguardavam ansiosos para saber quais de seus textos favoritos seriam declarados Palavra de Deus ou heresia perigosa. O processo de canonização das Escrituras foi um jogo de poder complexo que durou séculos, onde fatores como influência política, popularidade regional e até mesmo rivalidades pessoais entre líderes religiosos determinaram o que a Igreja esconde ou revela até hoje. Era como se estivessem editando a própria voz de Deus, escolhendo cuidadosamente quais verdades a humanidade estava pronta para ouvir. Os critérios usados para aprovar ou rejeitar esses livros apócrifos eram surpreendentemente subjetivos e variavam drasticamente entre diferentes regiões do Império Cristão. Alguns bispos rejeitavam textos simplesmente porque continham ensinamentos que poderiam dar poder demais aos fiéis comuns, enquanto outros aprovavam evangelhos que confirmavam suas próprias interpretações teológicas. O Evangelho de Tomé, por exemplo, foi rejeitado em parte porque sugeria que cada pessoa poderia alcançar a divindade através do autoconhecimento, sem necessidade de intermediários religiosos, uma ideia que ameaçava diretamente a estrutura hierárquica da Igreja nascente. Já textos, como as cartas pastorais de Paulo, foram aceitos porque reforçavam a autoridade clerical e a submissão dos fiéis à liderança eclesiástica. Era um processo onde a conveniência institucional muitas vezes pesava mais do que a autenticidade espiritual ou histórica dos manuscritos. O que mais impressiona é descobrir que muitos dos homens que tomaram essas decisões monumentais nunca tiveram contato direto com os apóstolos originais ou com as comunidades cristãs primitivas que preservaram esses textos por gerações. Bispos do século IV decidiam sobre a validade de evangelhos escritos no século I, baseando-se muitas vezes em cópias de traduções que podem ter alterado significativamente o conteúdo original. Alguns dos segredos da Bíblia foram perdidos não por serem falsos, mas simplesmente porque chegaram às mãos erradas na hora errada, ou porque contradiziam interpretações que já haviam se tornado convenientes para quem estava no poder. É como descobrir que a biblioteca mais importante da humanidade foi organizada não por bibliotecários imparciais, mas por políticos com suas próprias agendas.
Mas se homens falíveis tomaram decisões tão cruciais sobre nossa herança espiritual, será que ainda existem outras vozes divinas esperando para serem redescobertas em textos que foram injustamente silenciados? Uma das maiores confusões históricas sobre os livros banidos da Bíblia gira em torno do famoso Concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde muitos acreditam que o imperador Constantino pessoalmente escolheu quais evangelhos entrariam na Bíblia oficial. A realidade é muito mais fascinante e complexa do que essa versão simplificada sugere. O Concílio de Nicéia estava focado em resolver a controvérsia ariana, uma disputa teológica sobre a natureza divina de Cristo que ameaçava dividir o Império Romano. Constantino, que havia se convertido ao cristianismo por razões tanto espirituais quanto políticas, precisava de uma igreja unificada para manter a estabilidade de seu reino. Imagine um imperador pagão tentando mediar disputas entre bispos cristãos sobre questões que ele mal compreendia, mas que poderiam determinar o futuro de sua civilização. Embora o Concílio de Nicéia não tenha oficialmente decidido sobre o cânone bíblico, ele estabeleceu precedentes teológicos que influenciariam profundamente quais textos seriam posteriormente aceitos ou rejeitados. O famoso Credo Niceno, que afirmava a divindade plena de Cristo, acabou funcionando como um filtro para avaliar os evangelhos apócrifos. Textos que apresentassem uma visão diferente da natureza de Jesus foram gradualmente sendo marginalizados. É irônico pensar que decisões tomadas para manter a unidade política do império acabaram moldando para sempre nossa compreensão espiritual. Muitos dos mistérios da Bíblia que conhecemos hoje podem ter suas raízes nessas negociações de poder entre homens que equilibravam fé genuína com necessidades políticas pragmáticas. O que realmente aconteceu nos bastidores de Nicéia foi ainda mais intrigante do que a própria história oficial registra. Fontes históricas sugerem que vários bispos chegaram ao concílio carregando textos secretos que consideravam igualmente inspirados pelos evangelhos canônicos, esperando que fossem oficialmente reconhecidos. Alguns desses manuscritos continham revelações sobre a infância de Jesus, outros detalhavam conversas privadas entre Cristo e seus discípulos que nunca apareceram nos evangelhos oficiais. A tensão no ar era palpável quando perceberam que suas escrituras favoritas não seriam nem mesmo discutidas, pois a agenda política havia se sobreposto à preservação da diversidade espiritual. Esses bispos voltaram para suas regiões carregando uma amargura silenciosa, continuando a usar seus textos ocultos da Bíblia em suas comunidades locais, mas agora, sabendo que faziam parte de uma tradição que estava sendo gradualmente apagada da história oficial, mas seu próprio processo de canonização foi tão influenciado por fatores externos à inspiração divina que outros concílios e decisões posteriores moldaram ainda mais drasticamente quais verdades chegaram até nós. Uma das descobertas mais surpreendentes para muitos cristãos é perceber que a Bíblia que conhecem não é exatamente a mesma usada por outras tradições cristãs ao redor do mundo. A Bíblia católica contém 73 livros, enquanto a protestante possui apenas 66, e a ortodoxa pode chegar até 81 livros, dependendo da tradição específica. Esses livros extras são justamente alguns dos textos que discutimos, os famosos livros apócrifos que foram aceitos por algumas tradições e rejeitados por outras. Imagine a confusão de um católico lendo sobre Judite e Macabeus em sua Bíblia, enquanto seu amigo protestante afirma que esses livros não existem nas Escrituras Sagradas. É como se cada denominação cristã tivesse uma versão ligeiramente diferente da mesma verdade divina, cada uma defendendo que sua coleção específica de textos representa a vontade perfeita de Deus. A razão por trás dessas diferenças remonta a uma decisão histórica crucial tomada por Martinho Lutero durante a Reforma Protestante no século XVI. Lutero, questionando várias práticas católicas, decidiu retornar ao cânone hebraico utilizado pelos judeus, rejeitando livros que foram escritos em grego e incluídos na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento usada pela Igreja primitiva. Ironicamente,
Lutero chegou a traduzir esses livros banidos da Bíblia e os incluiu em uma seção separada de sua Bíblia alemã, chamando-os de úteis e bons para ler, mas não os considerava divinamente inspirados. Era como se ele estivesse criando uma categoria intermediária de textos, nem totalmente sagrados, nem completamente seculares. Esta decisão de um único reformador acabou influenciando milhões de cristãos protestantes que até hoje desconhecem completamente a existência desses textos. O que torna essa situação ainda mais intrigante é descobrir que as igrejas ortodoxas orientais preservaram uma tradição ainda mais rica de textos antigos, mantendo vivos segredos da Bíblia que tanto católicos quanto protestantes perderam ao longo dos séculos. A igreja etíope, por exemplo, ainda inclui o livro de Enoque em sua Bíblia oficial, considerando-o tão inspirado quanto os Salmos de Davi. Outras tradições ortodoxas preservam textos como o terceiro livro de Esdras, o Salmo 151 e até mesmo orações de Manassés, que oferecem perspectivas únicas sobre arrependimento e misericórdia divina. É fascinante pensar que um cristão etíope tem acesso oficial à história sobre anjos caídos e gigantes antediluvianos, enquanto um protestante americano nunca sequer ouviu falar dessas narrativas. Essa diversidade de cânones levanta uma questão profunda. Se diferentes tradições cristãs chegaram a conclusões diferentes sobre quais textos são sagrados, será que existem outras verdades espirituais ainda esperando para serem redescobertas por aqueles que ousam olhar além das fronteiras denominacionais? Enquanto grande parte do cristianismo ocidental esqueceu completamente da existência desses textos, várias tradições cristãs ao redor do mundo nunca pararam de considerar-los sagrados e continuam utilizando-os em seus cultos, orações e ensinamentos até hoje. A Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, mantém uma das coleções bíblicas mais antigas e completas do mundo, onde o livro de Enoque. O que mais impressiona é como essas comunidades desenvolveram interpretações teológicas ricas e complexas baseadas nesses evangelhos apócrifos, criando uma espiritualidade cristã genuinamente diferente da que conhecemos no Ocidente. Monges coptas no Egito ainda copiam manuscritos do Evangelho de Tomé à mão, considerando seus ensinamentos sobre a busca interior da divindade como complementares perfeitamente aos evangelhos canônicos. Comunidades cristãs na Síria preservam tradições litúrgicas que incorporam orações e hinos baseados nos segredos da Bíblia que foram perdidos em outros lugares. É fascinante descobrir que o que consideramos cristianismo ortodoxo pode ser, na verdade, apenas uma versão regional de uma fé muito mais diversa e rica do que imaginamos. Mas se essas tradições mantiveram vivos textos que consideramos perdidos, que outros tesouros espirituais podem estar preservados em cantos remotos do mundo cristão, esperando para serem redescobertos por aqueles dispostos a expandir sua compreensão sobre o que significa seguir a Cristo? Em 1947, um jovem pastor beduíno, procurando por uma cabra perdida nas cavernas áridas próximas ao Mar Morto, fez uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história humana. Ao jogar uma pedra dentro de uma caverna escura, ouviu o som inconfundível de cerâmica quebrando, e o que encontrou lá dentro revolucionaria para sempre nossa compreensão sobre os livros proibidos da Bíblia. Jarros de argila, cuidadosamente selados, continham manuscritos com mais de 2000 anos de idade, preservados pelo clima seco do deserto, como se fossem cartas enviadas diretamente do passado. Entre esses pergaminhos estavam fragmentos do livro de Enoque, partes do livro dos Jubileus e dezenas de outros textos que os estudiosos acreditavam ter sido perdidos para sempre. Era como se a própria terra tivesse guardado esses segredos da Bíblia em uma biblioteca subterrânea, esperando o momento certo para revelá-los à humanidade moderna. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto provou que muitos dos livros banidos da Bíblia não eram invenções tardias ou
falsificações medievais, como alguns críticos afirmavam, mas sim em textos autênticos que circulavam livremente entre as comunidades judaicas e cristãs primitivas, os essênios de Qumran, uma seita religiosa rigorosa que vivia no deserto. Preservaram esses textos ocultos da Bíblia com o mesmo cuidado que dedicavam aos livros que hoje consideramos canônicos. Imagine escribas dedicados trabalhando à luz de velas de óleo, copiando meticulosamente cada palavra do livro de Enoque, como se estivessem transcrevendo a própria voz de Deus. Para eles, não havia diferença entre esses textos apócrifos e os que hoje chamamos de oficiais. Todos eram igualmente sagrados, igualmente inspirados, igualmente essenciais para compreender a vontade divina. Desde então, descobertas arqueológicas em todo o Oriente Médio continuaram revelando fragmentos de evangelhos apócrifos em locais tão diversos quanto monastérios coptas no Egito, ruínas bizantinas na Turquia, e até mesmo bibliotecas particulares de colecionadores que guardavam esses tesouros sem saber de sua importância histórica. Cada novo achado é como encontrar peças perdidas de um quebra-cabeças gigantesco, onde cada fragmento de papiro ou pergaminho nos ajuda a reconstruir uma imagem mais completa do que realmente acreditavam os primeiros seguidores de Cristo. Tecnologias modernas como imagens multispectrais conseguem revelar textos em manuscritos que pareciam completamente apagados, ressuscitando literalmente palavras que foram silenciadas há séculos. Os mistérios da Bíblia estão sendo redescobertos não apenas em escavações arqueológicas, mas também em porões de universidades, coleções particulares esquecidas e até mesmo em encadernações de livros medievais, onde pergaminhos antigos foram reutilizados. Mas, se tantos textos importantes ainda estão sendo descobertos regularmente, quantos outros segredos espirituais podem estar esperando nas areias do tempo, prontos para transformar novamente nossa compreensão sobre as origens do cristianismo? Entre todos os livros banidos da Bíblia, nenhum captura a imaginação moderna, como o livro de Enoque, e há razões fascinantes por trás dessa popularidade extraordinária. Primeiro, Enoque oferece respostas para perguntas que sempre intrigaram a humanidade. De onde viemos realmente? Por que existe mal no mundo? E o que acontece após a morte? Mas ao contrário dos textos canônicos que muitas vezes falam por metáforas e parábolas, Enoque é cinematográfico em seus detalhes, descreve anjos rebeldes com nomes específicos, localiza geograficamente onde os gigantes habitaram e oferece um tour guiado pelos diferentes níveis do céu com a precisão de um documentário da National Geographic. É como se fosse um manual de instruções sobre realidades sobrenaturais, escrito por alguém que realmente esteve lá. Imagine ter acesso a um relato em primeira pessoa de um homem que literalmente caminhou com Deus e foi levado aos céus para presenciar segredos cósmicos que moldaram toda a história humana, o que torna o livro de Enoque ainda mais fascinante para os leitores contemporâneos. É como suas descrições parecem estranhamente familiares aos relatos modernos de OVNIs, encontros alienígenas. Enoque descreve vigilantes descendo do céu em carruagens de fogo, anjos que se parecem com homens altos e brilhantes, ensinando tecnologia avançada aos humanos primitivos, e visões de estruturas celestiais que lembram naves espaciais mais do que templos tradicionais. Teóricos da conspiração e pesquisadores de fenômenos paranormais encontram neste livro proibido da Bíblia uma ponte entre a espiritualidade antiga e a ufologia moderna, sugerindo que talvez os anjos caídos fossem na verdade visitantes extraterrestres que influenciaram o desenvolvimento da civilização humana. Essa conexão intrigante entre textos sagrados antigos e mistérios contemporâneos faz do livro de Enoque uma leitura irresistível para qualquer pessoa interessada em expandir sua compreensão sobre nossa verdadeira origem. Além disso, o livro de Enoque oferece uma narrativa épica de proporções hollywoodianas que rivaliza com qualquer filme de ficção científica ou fantasia moderna.
A história dos Néfilins, gigantes nascidos da união entre anjos e mulheres humanas, explica mitos de gigantes encontrados em praticamente todas as culturas do mundo, desde os titãs gregos até as lendas nórdicas sobre os Jotuns. Enoque não apenas conta essa história, mas nomeia os anjos responsáveis, descreve suas personalidades individuais e detalha exatamente quais conhecimentos proibidos cada um ensinou à humanidade. Um ensinou metalurgia e fabricação de armas, outro cosmética e sedução, outro ainda feitiçaria e adivinhação. É uma narrativa que conecta pontos entre mitologia mundial, textos ocultos da Bíblia e até mesmo teorias arqueológicas sobre civilizações perdidas, oferecendo uma explicação unificada para mistérios que sempre fascinaram a humanidade. Mas se este livro contém verdades tão importantes e populares, por que permaneceu escondido por tanto tempo e que outras revelações sobre nossa história cósmica podem estar aguardando descoberta em textos que ainda consideramos proibidos? A questão mais provocativa levantada pelos livros proibidos da Bíblia não é apenas o que eles contêm, mas como devemos interpretar. Luz são relatos literais de eventos históricos, metáforas espirituais profundas ou perigosas heresias que foram corretamente banidas? A narrativa dos Néfilins apresenta um dilema fascinante. Se aceitarmos que anjos literalmente se relacionaram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes, estamos validando uma cosmologia que transforma completamente nossa compreensão sobre a natureza dos seres celestiais e a história primitiva da humanidade. Por outro lado, se interpretarmos essas histórias como alegorias sobre a corrupção espiritual e moral que precedeu o dilúvio, perdemos toda a riqueza de detalhes específicos que tornaram esses textos tão convincentes para as comunidades antigas. É como tentar decidir se devemos ler Dom Quixote como uma aventura literal ou uma crítica social. Cada interpretação revela verdades diferentes, mas mutuamente exclusivas. Os defensores da interpretação literal apontam para evidências arqueológicas intrigantes que parecem confirmar elementos das narrativas de Enoque. Estruturas megalíticas, inexplicáveis construídas com precisão impossível para as tecnologias da época, esqueletos humanos de proporções gigantescas encontrados em várias partes do mundo e a presença universal de mitos sobre gigantes em culturas que nunca tiveram contato entre si. Eles argumentam que os segredos da Bíblia foram escondidos justamente porque revelam verdades sobre nossa origem que poderiam abalar as fundações da teologia tradicional. Se anjos podem se rebelar e interferir na criação divina, se existiram raças híbridas na Terra, se conhecimentos avançados foram dados prematuramente à humanidade, então nossa compreensão sobre o plano de Deus precisa ser drasticamente revisada. Para esses estudiosos, os evangelhos apócrifos não são ficção religiosa, mas documentos históricos que preservaram memórias coletivas de eventos reais que moldaram nossa civilização. Por outro lado, teólogos mais conservadores defendem que essas narrativas eram intencionalmente simbólicas, usando linguagem mitológica familiar às culturas antigas para transmitir verdades espirituais atemporais sobre a natureza do pecado, da redenção e do juízo divino. Nesta interpretação, os anjos caídos representam tentações espirituais. Os gigantes simbolizam o crescimento do orgulho e da violência humana, e o dilúvio representa a purificação necessária quando a humanidade se afasta de Deus. Eles argumentam que os textos ocultos da Bíblia foram rejeitados não por conspiração, mas porque tendiam a literalizar metáforas que deveriam ser compreendidas espiritualmente, levando comunidades inteiras a focar em especulações fantasiosas em vez de aplicar os princípios morais essenciais. Mas se ambas as interpretações têm méritos válidos e evidências de apoio, será que a verdadeira heresia não seria insistir que apenas uma delas pode estar correta, quando talvez os mistérios da Bíblia operem simultaneamente em múltiplas dimensões de realidade que nossa mente limitada
ainda não consegue compreender completamente? Uma das razões mais convincentes para estudar os livros banidos da Bíblia é como eles preenchem lacunas narrativas que sempre intrigaram leitores atentos das escrituras canônicas. Por exemplo, o livro de Gênesis menciona casualmente que havia gigantes na terra naqueles dias, mas não explica de onde vieram esses gigantes ou por que desapareceram. Uma lacuna perfeitamente preenchida pelas descrições detalhadas do livro de Enoque sobre os Nefilins. Da mesma forma, o Novo Testamento se refere a Jesus crescendo em sabedoria e estatura, mas nos deixa completamente no escuro sobre os 30 anos, entre seu nascimento e o início de seu ministério público. Os evangelhos da infância, embora não canônicos, oferecem narrativas fascinantes sobre prodígios realizados pelo jovem Jesus, desde ressuscitar pássaros de argila até acalmar tempestades enquanto brincava na praia com outras crianças. É como se os textos ocultos da Bíblia fossem peças perdidas de um quebra-cabeça gigantesco, onde cada fragmento apócrifo ilumina aspectos da história sagrada que permaneceram misteriosamente vagos nos relatos oficiais. Essas lacunas não são acidentes ou omissões casuais. Muitas vezes refletem decisões editoriais deliberadas, tomadas pelos compiladores dos textos canônicos, que preferiram manter certos aspectos da história sagrada em mistério reverente em vez de arriscar trivializar o divino com detalhes excessivos. Mas os evangelhos apócrifos adotaram a abordagem oposta, oferecendo especificidade cinematográfica, onde os textos oficiais ofereciam generalidades poéticas. O proto-evangelho de Tiago, por exemplo, descreve em detalhes íntimos o nascimento de Maria, sua infância no templo e até mesmo o processo de seleção divina que escolheu José como seu guardião, informações que explicam por que a tradição cristã sempre tratou a mãe de Jesus com reverência especial, mesmo quando os evangelhos canônicos oferecem relativamente poucos detalhes sobre sua biografia. Era como se existissem duas tradições paralelas de preservação da memória cristã, uma focada nos ensinamentos essenciais, outra dedicada a preservar a rica tradição oral que cercava os personagens centrais da fé, o que torna essa complementaridade ainda mais intrigante. É descobrir como os segredos da Bíblia frequentemente oferecem contextos que transformam completamente nossa compreensão de passagens familiares dos textos canônicos. A misteriosa referência de Paulo sobre mulheres que precisam cobrir a cabeça por causa dos anjos torna-se cristalina quando lida à luz das tradições do livro de Enoque sobre anjos que se apaixonaram pela beleza das mulheres humanas. A enigmática menção de Jesus pregando aos espíritos em prisão ganha dimensões épicas quando contextualizada com as descrições apocalípticas sobre o destino final dos anjos caídos. Até mesmo parábolas aparentemente simples de Jesus ganham camadas de significado adicional quando lidas junto com os evangelhos apócrifos, que preservaram versões expandidas dos mesmos ensinamentos, incluindo explicações privadas que ele supostamente deu aos discípulos sobre seus significados mais profundos. É fascinante perceber que os mistérios da Bíblia que sempre nos intrigaram podem ter respostas claras e detalhadas esperando em textos que foram deliberadamente separados da coleção oficial. Mas se essas explicações são tão esclarecedoras e complementares, por que foram consideradas perigosas demais para serem preservadas junto com os textos que conhecemos? Prepare-se para descobrir algumas das revelações mais perturbadoras e fascinantes já registradas em textos sagrados, mas que foram cuidadosamente removidas das escrituras que conhecemos hoje. A primeira passagem chocante vem do Apocalipse de Pedro, onde são descritos em detalhes gráficos os tormentos específicos que aguardam diferentes tipos de pecadores, blasfemadores pendurados pelas línguas sobre fogo eterno, homens que cometeram adultério pendurados pelos genitais, e mulheres que seduziram homens casados enterradas até o pescoço em excremento fervente, enquanto vermes ígneos devoram seus olhos eternamente. É uma visão
do inferno tão cinematográfica e aterrorizante que faria qualquer filme de terror parecer um desenho animado infantil. Imagine os primeiros cristãos ouvindo essas descrições durante os cultos. Não é de surpreender que alguns desses livros proibidos da Bíblia tenham sido considerados perturbadores demais para congregações ordinárias. A segunda revelação chocante encontra-se no Evangelho da infância de Tomé, que narra episódios perturbadores do jovem Jesus usando seus poderes divinos de maneiras que desafiam nossa imagem tradicional do menino manso e humilde. Em uma passagem, Jesus amaldiçoou o menino que o empurrou, fazendo-o murchar como uma árvore seca. E quando os pais da criança reclamam com José, Jesus os cega temporariamente como punição. Em outro episódio, ele ressuscita um playmate que morreu acidentalmente, mas não antes de fazer o cadáver testemunhar publicamente sobre quem era o verdadeiro responsável pela morte, humilhando os adultos que o haviam acusado injustamente. Esses textos ocultos da Bíblia apresentam um Jesus criança que possui todos os poderes do Jesus adulto, mas ainda não desenvolveu plenamente a compaixão e sabedoria que caracterizam seu ministério posterior, uma perspectiva psicologicamente fascinante, mas teologicamente problemática, para doutrinas que insistem na perfeição absoluta de Cristo desde o nascimento. A terceira passagem chocante vem do livro de Enoque, especificamente da seção conhecida como Livro dos Vigilantes, onde são nomeados especificamente os 200 anjos que se rebelaram contra Deus e desceram ao Monte Hermon para se relacionar com mulheres humanas. Azazel ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas e armaduras, transformando-os em guerreiros. Senjasa liderou a rebelião e foi o primeiro a jurar o pacto de corrupção. Cocabel ensinou astrologia e Baraquija a astrologia, enquanto Asbiel revelou os segredos da sedução e Gadriel mostrou às mulheres como fabricar cosméticos e joias para aumentar sua beleza sensual. É como ter uma lista detalhada de quem ensinou o que na corrupção primordial da humanidade, oferecendo explicações específicas para o desenvolvimento da civilização que vão muito além do relato simples de Gênesis. Esses evangelhos apócrifos não apenas confirmam que Knowledge Forbidden foi transmitido aos humanos por seres celestiais, mas especificam exatamente quais tecnologias e práticas culturais têm origem angelical. Uma revelação que mudaria dramaticamente nossa compreensão sobre ciência, arte e guerra. A quarta revelação perturbadora está no Evangelho de Judas, descoberto apenas em 2006. Onde Jesus supostamente revela a Judas que sua traição não apenas era necessária, mas que Judas era na verdade seu discípulo mais amado e espiritualmente avançado. Jesus disse a Judas: Tu sacrificarás o homem que me reveste, e tu excederás a todos eles, pois tu sacrificarás o homem que me carrega. Esta versão da história sugere que Judas não traiu Jesus por ganância ou fraqueza, mas seguindo instruções diretas do próprio Mestre, cumprindo um papel cósmico necessário no plano de salvação. Imagine o impacto dessa revelação na teologia cristã tradicional. Se Judas era, na verdade, o discípulo mais fiel, executando um comando divino, então nossa compreensão sobre traição, sacrifício e predestinação precisa ser completamente reformulada. A quinta e final passagem chocante que exploraremos está no Testamento de Salomão, onde o rei sábio detalha como controlava 72 demônios específicos, forçando-os a construir o Templo de Jerusalém e revelando seus nomes secretos, suas aparências físicas e exatamente quais doenças e calamidades cada um causa na humanidade. Mas se essas revelações são tão específicas e detalhadas, por que foram consideradas perigosas demais para serem preservadas? E que outras verdades chocantes sobre figuras bíblicas familiares podem estar esperando descoberta nos segredos da Bíblia que ainda não exploramos? Na era da internet, os livros banidos da Bíblia
encontraram uma segunda vida extraordinária, como combustível para algumas das teorias da conspiração mais elaboradas e convincentes do mundo moderno. YouTubers, podcasters e autores alternativos descobriram nesses textos ocultos da Bíblia uma mina de ouro de evidências para argumentar que existe uma conspiração milenar para esconder verdades fundamentais sobre nossa origem, natureza e destino. O livro de Enoque, com suas descrições detalhadas de anjos caídos, ensinando tecnologia avançada aos humanos primitivos, tornou-se a pedra angular de teorias que conectam alienígenas antigos, civilizações perdidas e controle populacional moderno em uma narrativa única e fascinante. É como se cada página desses evangelhos apócrifos oferecesse peças de um quebra-cabeças cósmico que, uma vez montado, revelaria que tudo o que nos ensinaram sobre religião, história e ciência é uma elaborada cortina de fumaça para esconder nossa verdadeira herança divina. Essas teorias ganham credibilidade especial porque se baseiam em textos genuinamente antigos, não em especulações modernas. Quando alguém cita o livro de Enoque para provar que anjos caídos eram, na verdade, extraterrestres que manipularam geneticamente a humanidade primitiva, está usando um documento que precede o cristianismo organizado por séculos. A narrativa dos Nefilins torna-se evidência de experimentos genéticos alienígenas, as descrições de carruagens de fogo celestiais viram naves espaciais, e os conhecimentos proibidos ensinados pelos vigilantes explicam como civilizações antigas conseguiram construir pirâmides e outros monumentos com precisão impossível para suas supostas tecnologias. Os segredos da Bíblia, nesta interpretação, não são metáforas espirituais, mas relatórios científicos codificados sobre intervenções extraterrestres na evolução humana, uma perspectiva que transforma a teologia em ufologia e fé em investigação arqueológica. O que torna essas teorias particularmente sedutoras é como elas oferecem explicações unificadas para mistérios aparentemente desconectados. Por que textos sagrados de cultura isoladas contam histórias similares sobre deuses descendo do céu? Por que existem estruturas megalíticas inexplicáveis em todos os continentes? Por que a humanidade desenvolveu civilização tão rapidamente após milênios de vida primitiva? E por que líderes religiosos trabalham tão arduamente para manter certos textos proibidos? Influenciadores digitais criam documentários épicos conectando os mistérios da Bíblia com fenômenos UFO modernos, descobertas arqueológicas controversas e até mesmo teorias sobre elites globais que supostamente descendem das antigas linhagens híbridas mencionadas nos textos apócrifos. É fascinante como esses livros proibidos da Bíblia, originalmente escritos para fins espirituais, tornaram-se a base intelectual para movimentos que questionam não apenas doutrinas religiosas estabelecidas, mas toda a narrativa oficial sobre nossa origem e lugar no cosmos. Mas, se essas interpretações alternativas conseguem conectar tantos pontos aparentemente desconexos, usando textos históricos legítimos, será que algumas de suas conclusões provocativas podem conter grãos de verdade que merecem investigação séria, ou são simplesmente exemplos de como mentes criativas podem encontrar padrões onde não existem? Além de todas as narrativas fantásticas sobre anjos caídos e gigantes, os livros banidos da Bíblia oferecem perspectivas profundamente humanas sobre como viver uma vida espiritualmente rica e moralmente íntegra. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta uma abordagem radicalmente diferente da salvação. Em vez de enfatizar ritual e obediência institucional, foca na descoberta do reino dos céus dentro de cada pessoa, através do autoconhecimento e contemplação interior. Uma de suas passagens mais poderosas diz: se aqueles que vos guiam disserem, vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão,
Se disserem que está no mar, então os peixes vos precederão, mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. É uma filosofia espiritual que democratiza completamente a experiência divina, sugerindo que cada pessoa tem acesso direto ao sagrado sem necessidade de intermediários ou instituições. Imagine como essa perspectiva teria transformado o desenvolvimento do cristianismo se tivesse permanecido nos textos oficiais. Uma religião baseada na experiência mística pessoal, em vez da autoridade clerical. Os textos ocultos da Bíblia também apresentam uma ética muito mais nuançada sobre questões morais complexas que os textos canônicos, às vezes, tratam de forma aparentemente simplista. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, aborda diretamente as tensões de gênero dentro das primeiras comunidades cristãs, mostrando como as revelações espirituais de uma mulher foram questionadas pelos apóstolos masculinos, uma dinâmica que ressoa profundamente com questões contemporâneas sobre igualdade espiritual e autoridade religiosa feminina. O pastor de Hermas oferece uma doutrina de segunda chance para aqueles que pecaram após o batismo, apresentando um Deus mais misericordioso e compreensivo da fragilidade humana do que algumas interpretações rígidas sugerem. Esses evangelhos apócrifos não apenas ampliam nossa compreensão teológica, mas oferecem frameworks éticos mais compassivos e inclusivos para navegar as complexidades morais da vida real. Talvez o ensinamento mais revolucionário desses segredos da Bíblia seja sua ênfase consistente na responsabilidade pessoal e na transformação interior como caminho para a verdadeira espiritualidade. Em vez de focar em regras externas e conformidade ritual, muitos desses textos incentivam uma jornada introspectiva, onde cada pessoa deve descobrir sua própria conexão autêntica com o divino. O Evangelho da Verdade, encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, ensina que o erro fundamental da humanidade não é pecado moral, mas ignorância sobre nossa verdadeira natureza espiritual. Uma perspectiva que transforma a redenção de perdão legal em despertar espiritual. Os mistérios da Bíblia revelam tradições de meditação contemplativa, práticas de oração mística e exercícios de autoexame que lembram muito as tradições espirituais orientais, sugerindo que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e psicologicamente sofisticado do que geralmente imaginamos. Mas se esses textos oferecem insights tão profundos sobre crescimento espiritual e vida ética, por que suas sabedorias foram consideradas inadequadas para fiéis comuns? E que outros tesouros de sabedoria prática podem estar esperando descoberta nos ensinamentos que foram deliberadamente mantidos longe das multidões? Esta é talvez a pergunta mais provocativa e perigosa que os livros banidos da Bíblia levantam. Se textos que foram deliberadamente escondidos ou rejeitados contêm verdades tão profundas e revelações tão específicas, será que deveríamos considerá-los mais autênticos do que aqueles que foram aprovados por concílios políticos? A lógica é sedutora. Textos que foram perseguidos, banidos e quase destruídos não tiveram a oportunidade de serem editados, censurados ou modificados para servir agendas institucionais ao longo dos séculos. O Evangelho de Tomé, escondido no deserto egípcio por mais de 1000 anos, chegou até nós, exatamente como foi escrito pelos primeiros cristãos, sem passar pelo filtro de bispos medievais ou reformadores protestantes. É como comparar uma carta pessoal preservada em uma gaveta secreta com uma autobiografia oficial publicada por um político. Ambas podem conter verdades, mas a carta privada provavelmente revela aspectos mais íntimos e honestos da personalidade real. Por outro lado, a própria razão pela qual esses textos ocultos da Bíblia foram rejeitados pode ser evidência de que continham erros doutrinários sérios ou informações que não resistiram ao escrutínio teológico rigoroso das comunidades cristãs primitivas. Os defensores do cânone tradicional argumentam que o processo de seleção das Escrituras
mesmo sendo influenciado por fatores políticos, foi fundamentalmente guiado pelo Espírito Santo e pela sabedoria coletiva de gerações de líderes espirituais dedicados. Textos que contradiziam ensinamentos estabelecidos ou apresentavam versões da mensagem cristã que levavam a práticas espirituais perigosas foram naturalmente filtrados através de séculos de uso prático e reflexão teológica. É como a diferença entre remédios que passaram por rigorosos testes clínicos versus tratamentos alternativos que podem ter benefícios interessantes, mas também riscos desconhecidos. A prudência sugere confiar mais naquilo que foi testado e aprovado por comunidades maiores ao longo de períodos mais longos. A verdade é que tanto os textos canônicos quanto os evangelhos apócrifos chegaram até nós através de processos humanos falíveis, e cada categoria tem suas próprias vantagens e limitações como fontes de verdade espiritual. Os segredos da Bíblia preservados nos textos proibidos podem oferecer perspectivas autênticas que foram perdidas na tradição oficial, mas também podem conter especulações teológicas que foram corretamente identificadas como problemáticas pelos antigos. Os textos aprovados podem representar a sabedoria destilada de séculos de experiência cristã, mas também podem refletir compromissos políticos e culturais que obscureceram verdades mais radicais. Talvez a abordagem mais sábia seja nem rejeitar completamente os mistérios da Bíblia, nem aceitá-los acriticamente, mas estudá-los como fontes complementares que podem enriquecer nossa compreensão espiritual quando lidos com discernimento e oração. Mas se tanto textos aprovados quanto banidos são produtos de processos humanos imperfeitos, será que a verdadeira questão não deveria ser como cada um deles nos ajuda a crescer em amor, sabedoria e conexão com o divino? Independentemente de sua aprovação oficial por instituições que podem ter tido motivações muito diferentes das nossas necessidades espirituais contemporâneas? A questão sobre se cristãos contemporâneos deveriam estudar os livros banidos da Bíblia divide profundamente estudiosos, líderes religiosos e fiéis sinceros que buscam uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Defensores do estudo argumentam que conhecer esses textos ocultos da Bíblia é essencial para compreender completamente o contexto histórico e teológico em que o cristianismo se desenvolveu. É impossível entender plenamente os debates que moldaram a fé cristã sem conhecer as alternativas que foram rejeitadas. Seminários teológicos sérios incluem cursos sobre literatura apócrifa não para promover heresias, mas para equipar futuros pastores com uma compreensão mais rica das complexidades históricas que influenciaram a formação das doutrinas que pregam. É como estudar movimentos políticos. Você não precisa concordar com todas as ideologias para reconhecer que compreendê-las te torna um cidadão mais informado e um pensador mais sofisticado sobre questões que moldam sua sociedade. Críticos mais conservadores temem que o estudo desses evangelhos apócrifos possa confundir fiéis que não têm preparo teológico suficiente para distinguir entre revelações autênticas e especulações heréticas, especialmente em uma era onde muitas pessoas já lutam para manter uma fé sólida diante de pressões culturais secularizantes. Eles argumentam que os segredos da Bíblia foram secretos por boas razões. Contém ideias que podem levar sinceros buscadores espirituais por caminhos que os afastam da simplicidade salvífica do evangelho tradicional. Pastores relatam fiéis que, após descobrir contradições entre textos apócrifos e ensinamentos canônicos, começaram a questionar a autoridade de toda a Escritura, desenvolvendo uma forma de relativismo espiritual onde todas as verdades religiosas se tornam igualmente válidas ou igualmente duvidosas. É como dar acesso a medicamentos poderosos sem receita médica, podem curar ou causar danos, dependendo de como são usados. Uma abordagem equilibrada sugere que cristãos maduros e bem fundamentados em sua fé
podem se beneficiar enormemente do estudo cuidadoso desses textos, desde que o façam com orientação adequada e sempre mantendo os textos canônicos como padrão principal para avaliar qualquer nova perspectiva espiritual. Muitos dos mistérios da Bíblia encontrados nos livros apócrifos podem enriquecer nossa compreensão dos textos oficiais, oferecendo contextos históricos que iluminam passagens obscuras e tradições que explicam práticas cristãs antigas. O estudo comparativo pode fortalecer, não enfraquecer, a fé de alguém ao mostrar como as verdades centrais do cristianismo emergiram vitoriosas de um ambiente de intenso debate teológico e competição intelectual. É fascinante descobrir que muitos dos pais da Igreja que veneramos hoje eram profundamente familiarizados com esses textos proibidos e desenvolveram suas teologias precisamente em diálogo com as alternativas que rejeitavam. Mas se o conhecimento desses textos pode tanto enriquecer quanto confundir a fé cristã, como cada pessoa pode determinar se está preparada espiritualmente para essa jornada e que precauções práticas deveriam tomar para garantir que sua exploração desses segredos antigos fortaleça, ao invés de abalar, sua caminhada com Cristo. A decisão de excluir os livros banidos da Bíblia do cânone oficial não foi apenas uma questão de organização de biblioteca. Ela fundamentalmente moldou a alma e o caráter de todo o cristianismo ocidental, de maneiras que ainda sentimos profundamente hoje. Quando textos como o Evangelho de Tomé, que enfatizava a descoberta pessoal do divino através da contemplação interior, foram rejeitados em favor de evangelhos que destacavam autoridade apostólica e estrutura eclesiástica, o cristianismo tomou um rumo definitivamente mais institucional e hierárquico. Imagine como seria diferente se a tradição cristã tivesse preservado a ênfase gnóstica na experiência mística direta. Teríamos desenvolvido uma religião muito mais contemplativa, individualizada e menos dependente de mediação clerical. Era como escolher entre dois caminhos divergentes numa bifurcação histórica, onde uma direção levava ao monasticismo medieval e catedrais centralizadas, enquanto a outra poderia ter resultado numa tradição mais semelhante ao budismo zen ou à meditação hindu em sua ênfase na iluminação pessoal. A exclusão desses textos ocultos da Bíblia também determinou profundamente as atitudes cristãs ocidentais sobre questões de gênero, autoridade espiritual e diversidade teológica. Quando evangelhos que apresentavam Maria Madalena como líder espiritual, igual ou superior aos apóstolos masculinos, foram rejeitados, o cristianismo perdeu modelos bíblicos poderosos para a liderança feminina na Igreja. Quando textos que ofereciam múltiplas perspectivas sobre a natureza de Cristo foram banidos em favor de uma ortodoxia cristológica uniforme, a tradição cristã desenvolveu uma tendência a ver diversidade teológica como ameaça ao invés de riqueza espiritual. Séculos de guerras religiosas, inquisições e divisões denominacionais podem ser parcialmente rastreados até essa decisão primitiva de privilegiar uniformidade doutrinária sobre pluralismo teológico. É fascinante perceber que os segredos da Bíblia que foram perdidos incluíam tradições que poderiam ter tornado o cristianismo mais inclusivo, mais tolerante de ambiguidade espiritual e mais aberto a diferentes expressões de fé autêntica. Mesmo banidos das escrituras oficiais por mais de 1000 anos, os livros proibidos da Bíblia encontraram uma ressurreição extraordinária na cultura popular moderna, influenciando desde blockbusters de Hollywood até best-sellers literários, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. O filme Constantine baseia-se heavily nas descrições apocalípticas encontradas no livro de Enoque sobre anjos caídos tentando retornar à Terra, enquanto a série Supernatural transforma os nomes específicos dos demônios listados no Testamento de Salomão em personagens centrais de suas temporadas. Dan Brown vendeu milhões de cópias de
O Código da Vinci, explorando teorias baseadas no Evangelho de Filipe sobre o relacionamento entre Jesus e Maria Madalena, apresentando para o público mainstream ideias que circularam secretamente em círculos esotéricos por séculos. É fascinante como esses textos ocultos da Bíblia, rejeitados pela religião organizada, encontraram nova vida através do entretenimento, alcançando audiências globais muito maiores do que jamais tiveram quando eram considerados sagrados por pequenas comunidades cristãs primitivas. A literatura contemporânea também redescobriu a riqueza narrativa desses evangelhos apócrifos, com autores como Neil Gaiman, Terry Pratchett e Rick Riordan, incorporando elementos dos mistérios da Bíblia em suas mitologias fantásticas. Gaiman's Good Omens apresenta anjos e demônios com personalidades complexas que ecoam as descrições encontradas no livro de Enoque, enquanto a série Percy Jackson adapta o conceito dos Nephilims, filhos de anjos e humanos, para sua mitologia sobre meios-sangues divinos. Até mesmo mangás japoneses e animes populares como Evangelion utilizam simbolismo e nomes retirados diretamente desses textos banidos, introduzindo gerações de jovens a conceitos como os vigilantes celestes e a árvore da vida cabalística. É como se a imaginação humana, privada dessas narrativas pela tradição religiosa oficial, as redescobriu através da ficção e as tornou ainda mais influentes na cultura global do que jamais foram como textos sagrados. Mais profundamente, esses segredos da Bíblia estão moldando conversas contemporâneas sobre espiritualidade alternativa, feminismo religioso e questões de inclusão em tradições de fé. Movimentos como o Jesus histórico e a teologia feminista baseiam muitas de suas perspectivas em textos apócrifos que apresentam versões mais igualitárias e mystically focused do cristianismo primitivo. Artistas visuais contemporâneos criam instalações poderosas baseadas em imagens dos evangelhos gnósticos. Músicos compõem sinfonias inspiradas nas visões celestiais de Enoque, e até mesmo videogames como Dante's Inferno transformam as descrições apocalípticas encontradas nesses textos em experiências interativas imersivas. Documentários do History Channel e Netflix exploram regularmente teorias baseadas nesses livros proibidos da Bíblia, apresentando-os como evidência de conspiração religiosa ou intervenção alienígena antiga. É extraordinário perceber que textos que foram cuidadosamente removidos da tradição cristã oficial estão agora moldando a imaginação espiritual de uma geração inteira através de mídias que os antigos bispos jamais poderiam ter imaginado. Mas, se essas narrativas proibidas são tão culturalmente poderosas e espiritualmente ressonantes na era moderna, será que sua exclusão das escrituras oficiais foi realmente sobre proteger a ortodoxia teológica ou sobre controlar tipos específicos de experiência espiritual que poderiam empoderar indivíduos além dos limites das estruturas religiosas institucionais? Agora você possui conhecimento que foi negado à humanidade por quase 2000 anos, verdades sobre anjos caídos, textos sagrados censurados e revelações que homens poderosos decidiram que você não deveria conhecer. Mas conhecimento sem ação é apenas curiosidade intelectual. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com essas revelações que acabou de descobrir? Você vai simplesmente arquivar essas informações na sua mente ou vai usar esse conhecimento para transformar completamente sua jornada espiritual e expandir sua compreensão sobre quem você realmente é no plano cósmico maior? Durante séculos, pessoas comuns como você viveram vidas espiritualmente limitadas porque alguém decidiu que certas verdades eram perigosas demais para serem compartilhadas. Você agora tem a escolha que seus ancestrais não tiveram: explorar uma espiritualidade mais rica, questionar narrativas oficiais que podem estar incompletas e buscar uma conexão mais profunda e autêntica com o divino.
através de textos que preservaram perspectivas que foram deliberadamente apagadas. Que outras verdades sobre sua herança espiritual você está disposto a descobrir? Que outras portas você está pronto para abrir em sua busca por significado transcendente? Como sua vida mudaria se você tratasse sua jornada espiritual não como obediência passiva a doutrinas estabelecidas, mas como uma investigação ativa e corajosa dos mistérios mais profundos da existência? O conhecimento que você acabou de adquirir é apenas o começo de uma jornada muito mais ampla de descoberta espiritual e crescimento pessoal. Se essas revelações despertaram algo profundo em você, se sente que existe muito mais para explorar sobre os segredos que foram escondidos da humanidade, então se inscreva neste canal e ative as notificações para continuar essa jornada extraordinária conosco. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos textos específicos, explorar as implicações práticas desses ensinamentos para a sua vida diária e revelar outras verdades ocultas que podem transformar completamente sua compreensão sobre espiritualidade, propósito e seu lugar no cosmos. Sua jornada para a verdade completa está apenas começando, e você merece ter acesso a todos os segredos que tentaram manter longe de você.